mesa, cadeiras, móveis, que a gente precisa, né? O que mais que a gente vê na cozinha? Ali à direita ou à esquerda, não sei como é que é na sua casa. Na minha casa, à esquerda, tem uma geladeira. Tem os eletrodomésticos também, né? O que mais que tem de eletrodomésticos? Bem em frente tem um fogão. Em cima do balcão tem alguns outros eletrodomésticos menores. Tem um liquidificador, tem uma batedeira de bolo, tem... que mais? Torradeira, micro-ondas. Há muitas coisas, né? Depois, nós temos também dentro da cozinha alguns utensílios. Eu acho que na sua cozinha, como na nossa lá em casa, tem panelas. Tem? Panelas. Que mais? Deixa eu ler aqui. Chaleira, garrafa térmica para o chimarrão, né? Frigideiras, deve ter uma tesoura, deve ter abridor de latas, deve ter um saca-rolha, tem? Espumadeira para fritar o ovo, conchas para pegar o feijão dentro da panela. Também tem toalhas, tem guardanapos, mas tem outro tipo de coisa dentro da cozinha também, louça. Vocês têm louça na sua cozinha? O que, por exemplo? Prato, é o primeiro que a gente se lembra. Copos, xícaras, né? Vários tipos de louça. Temos talheres também, não é? Nós não somos índios, nós não comemos com a mão. A gente, em casa, tem o quê? Que são os talheres? Garfo, faca, colher. Está todo mundo me acompanhando bem, né? Geralmente, na cozinha também tem material de limpeza, não tem? Veja quanta coisa tem na cozinha que você nem sabia. Sabão, detergente, esponja, esfregão de aço. Não se usa mais muito hoje em dia. Usa? Que mais? Pano de chão, vassoura, pazinha de lixo. Alguém falou alguma coisa? Lixeira? E tem outras coisas na cozinha ainda, outro tipo de coisas na cozinha. Mantimentos. Lá em casa tem, na sua casa tem também. Tem arroz, tem feijão, tem massa, tudo aguardando o momento de ser preparado para ir para a mesa, não é? Arroz, feijão, massa em suas latas ou potes, diversos tipos de temperos e condimentos, tudo isso esperando a hora de ser preparado. E, em algumas casas, tem outras coisas também. Tem um quadro de avisos. Às vezes, a porta da geladeira serve para isso, né? Para colocar todos aqueles ímãs que a gente vai ganhando em todo lugar. Tem luminárias, tem tomadas, tem chave de luz. O que faltou? Faltou alguma coisa? Relógio. É um desses utensílios que tem que ter na cozinha também, né? Exatamente. Então, vejam quanta coisa a gente tem numa cozinha. Agora eu pergunto aos irmãos, algumas perguntas sobre isso aí. Na sua casa, tem tudo isso que eu mencionei? Sim ou não? Tudo? Tudo isso? Duvido. Duvido que tenha tudo isso na sua casa. Tem uma air fryer na sua casa? Tem um forno elétrico na sua casa? Micro-ondas, eu acho que todas têm. Hoje em dia, né? Sem micro-ondas, a gente não vive mais. Tem relógio na sua cozinha? Quem é que não tem relógio na sua cozinha? Tem alguns que não têm. Quer dizer, então, há muitas coisas que nós não temos
na cozinha. E outra pergunta sobre isso: será que nós precisamos ter todas essas coisas na nossa cozinha? Não. Nós não precisamos ter tudo isso na cozinha, né? Agora, o que não pode faltar? Há algumas coisas que não podem faltar. Uma cozinha sem fogão, uma cozinha sem talher, tantas coisas aí que a gente logo imagina. Olhe para a sua cozinha, né? Há certas coisas que não podem faltar. Mas, às vezes, faltam, né? O que nós não precisamos ter? O que nós podemos descartar na nossa cozinha? De vez em quando, a gente examina a cozinha lá e descobre que há coisas que não se usam, que não estão sendo usadas, né? E se vocês são como a Marilene, então, de vez em quando, faz um descarte de coisas que não se usam, né? Não precisa. Faz 5 anos que eu tenho isso aqui, nunca usei. Algumas coisas que a gente pode descartar na cozinha, não pode? Às vezes vai abrir espaço para outras coisas. Tem muita gente balançando a cabeça, especialmente as mulheres, né? É isso mesmo. E os maridos vão ouvindo, né? Agora, tudo isso que temos na nossa cozinha, nós já descartamos o que não precisamos, já incluímos tudo o que precisamos. Será que nós usamos isso sempre? Todos os dias? Todas as horas? Não. Por exemplo, a forma de bolo, que eu acho que todas as casas têm, não é usada todos os dias, é? Não, de vez em quando. Então, os irmãos, observem, nós temos na nossa cozinha muitas coisas diferentes e algumas observações sobre esses utensílios todos que nós mencionamos. Eu estou gostando que os irmãos estão acompanhando aí com o pensamento, todo mundo assim, né, pensando o que acontece lá na minha cozinha, o que isso tem a ver com a Bíblia, né? Mas já vamos ver. Há utensílios na nossa cozinha que basta ter um. Se tivermos um na cozinha, já é suficiente. Por exemplo, um saca-rolhas. Não precisamos de 2, 3, 4, uma dúzia. É verdade? Basta um, quando a gente precisar, vai lá na gaveta, pega, abre a garrafa e tudo bem. Outros, é preciso ter mais de um, uma certa quantidade. Por exemplo, eu estou ouvindo um zum-zum, mas não estou ouvindo o que os irmãos estão dizendo. Talheres, pratos, copos, há muitas coisas que precisa ter muitos. Muitos iguais ou muitos diferentes, né? Não precisa, desde que seja copo, pode ser mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho. Precisamos de alguns copos, pelo menos quantas pessoas vão participar da refeição, né? Então, há algumas coisas na cozinha que nós precisamos ter em quantidade maior, e outras basta ter uma unidade. Há alguns utensílios na sua cozinha e na minha que só tem uma função, que só serve para uma coisa. Abridor de latas. Serve para quê? O próprio nome já diz. É para abrir latas. Quer dizer que se eu precisar abrir uma lata, eu vou lá na gaveta, pego o abridor de latas, abro a lata e tal, e ele volta para a gaveta até a próxima oportunidade, que não é todo momento, não é? Agora, tem outros instrumentos na cozinha que servem para várias coisas, que podem cumprir várias funções na cozinha. Uma colher, por exemplo. Uma colher pode servir para várias funções. Uma faca pode servir para várias funções. Pode cortar, pode separar, pode fazer uma porção de coisas, né? Mas quando falta aquele utensílio apropriado, o que acontece? Agora, nas nossas férias, nós estávamos num determinado lugar, alugamos lá um apartamento, 2 famílias, e precisamos abrir uma lata. E não tinha abridor de latas. O que a gente faz? Muda o cardápio, vai almoçar fora. O que a gente faz?
a gente pega um facão e abre a lata, né? Não é assim? Quer dizer, o facão não foi feito para abrir lata, mas ele quebra um galho, como a gente diz, né? O abridor de latas não estava presente, o facão se apresentou para fazer o serviço. A gente improvisa. As coisas, então, devem ser feitas de acordo com as finalidades das nossas ferramentas, né? Com isso, o aproveitamento será bem melhor. Agora, tudo isso que nós mencionamos aqui sobre os utensílios de cozinha é bem fácil de entender. Todos eles são diferentes, né? Uns são maiores, outros são menores, uns são feitos de vidro, outros de madeira, outros de borracha. São feitos de materiais diferentes, têm formas diferentes, têm tamanhos diferentes, têm origens diferentes. Talvez tenha muita coisa lá na sua cozinha que veio lá da China, tem muita coisa que veio aí de Santa Catarina, como louças, talvez. Então, origens, tamanhos, tudo diferente. Mais uma observação sobre essas coisas todas. Você fica na porta da cozinha agora e olha para dentro da sua cozinha. Alguma dessas coisas, funciona sozinha? Olhe para a sua cozinha e veja, o que vai funcionar sozinha aqui? A geladeira funciona sozinha. Não, precisa ligar na tomada, tem que ter energia, né? Você chega na porta da cozinha assim e diz, sua netinha está ali, e ela quer tomar um Nescau. Aí você chega na porta da cozinha e diz, eu quero um Nescau. Aí o que acontece? O copo sai do armário e vai para cima da mesa, a latinha de Nescau salta lá do seu armário e vai para cima da mesa, lá a gaveta se abre sozinha e uma colher sai lá de dentro e consegue abrir a tampa da lata de Nescau de algum jeito, pega um pouquinho de Nescau, bota ali, agora falta o leite, a porta da geladeira se abre, o leite sai lá de dentro naquela jarra, não sei como, e aí vai em cima da mesa, enche o copo. É assim que funciona? Todos os instrumentos da cozinha precisam de alguém que os manuseie, não é verdade? A faca, sozinha em cima da mesa, não faz nada. Mas se eu a pegar, ela vai fazer o que eu quero. Ela vai se tornar útil nas minhas mãos. Tudo isso nos ajuda a entender a questão dos dons espirituais. Vamos abrir Romanos 12, 1 a 8. Já lemos um dos textos que falam sobre os dons espirituais na carta aos Coríntios, agora vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia, acesse o seu celular, puxe lá da memória, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Romanos, capítulo 12, começando no versículo 1. Acharam? Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos,
somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. É interessante nesse texto, isso sempre me chama a atenção, que Paulo começa falando o que nós entendemos ser uma palavra pessoal. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Certamente os irmãos já ouviram ou já dirigiram estudos bíblicos sobre esse texto várias vezes. E possivelmente já ouviram muitas vezes que esta é uma responsabilidade individual, pessoal. No entanto, se prestarmos atenção ao texto, Paulo está escrevendo à igreja. E ele usa o plural, rogo-vos. E ele diz que apresenteis os vossos corpos e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, etc., etc. Ele está falando no plural. Ora, uma pessoa é singular. Duas ou mais pessoas é plural. Então ele está falando para a igreja. Paulo está dizendo à igreja que nós, como igreja, precisamos prestar a Deus um culto que seja digno do Senhor. Um culto que seja de acordo com a vontade dele. E logo depois ele passa a falar sobre os dons. E nesse momento em que ele fala sobre os dons, ele então faz a distinção entre a igreja e o indivíduo. Não como uma distinção de discriminação ou de separação, mas dizendo que este corpo, que é a igreja, é formada por pessoas. Eu e você. A igreja somos nós todos. E quando nós lemos esse texto, então nós observamos o seguinte: enquanto estamos no mundo, Paulo diz que nós andamos sem Deus no mundo, né? Andamos sozinhos, somos egoístas, fazemos a nossa própria vontade, não permitimos que ninguém diga o que nós devemos fazer, mas num certo momento nós nos encontramos com Jesus. Ele nos achou no caminho e nós respondemos ao seu chamado. E então agora ele nos deu o perdão dos nossos pecados. Deste momento em diante, nós não nos pertencemos mais, mas pertencemos a Cristo, que nos comprou com o seu próprio sangue. Ele pagou a sua vida, ele deu a sua vida, a sua morte foi o nosso resgate. Então agora nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Nós não podemos mais viver para nós mesmos, como ele disse aqui, e como diz em outras cartas também, que ninguém vive para si, nem morre para si, ele está falando para crentes, e que nós não devemos pensar no que é nosso, mas pensar no que é dos outros, que nós não devemos ser egoístas, mas altruístas, que nós não devemos buscar o nosso próprio benefício, mas o benefício do corpo, mesmo que isso às vezes nos custe alguma coisa. Mesmo que isso nos custe algum sacrifício, o nosso objetivo agora é servir a Cristo e nós o servimos através da igreja. Então, por isso, ele passa desse momento de coletividade da igreja para mencionar que cada um de nós faz parte deste corpo. Nós não perdemos a individualidade quando nós nos convertemos e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Pelo contrário, a nossa individualidade, a nossa personalidade são fortalecidas porque agora nós poderemos fazer aquilo para o que Deus nos criou. E então agora nós fazemos parte desta igreja, cada um é um membro deste corpo. Nós temos dois tipos de igreja, a gente sabe disso, já aprendemos, né? Temos a igreja universal, que é aquela da qual fazem parte todos os salvos em todos os tempos,
O rol de membros dessa igreja é aquele lá chamado Livro da Vida, né? Foi escrito lá na eternidade, nosso nome está lá. Mas há a igreja local, no caso, a Igreja Batista Esperança, aqui em Porto Alegre. Você faz parte do rol de membros dessa igreja? Bem, pode estar em uma de duas situações. Você é crente em Jesus Cristo e faz parte do corpo de Cristo nesta igreja. Ou você faz parte da igreja, mas você não faz parte do corpo de Cristo, porque ser membro da igreja local e ser membro da igreja de Cristo são coisas diferentes. Deve coincidir. Nós devemos crer que todos os membros da nossa igreja são membros do corpo de Cristo, são salvos. Mas a gente sabe muito bem que muitos não são. Os irmãos já têm alguns anos de vida, né, a igreja. Todos aqueles que entraram para a Igreja Esperança desde o começo estão ainda aqui? Não, muitos viajaram, estão longe. Vou começar pelo pastor Jonathan, né? Está lá do outro lado do mundo, agora ele está dormindo. Ou vai dormir agora, são 11 horas lá, né? E nós estamos começando o dia aqui, ele está lá no fim do seu expediente. Outros, o que aconteceu com eles? Sumiram. Acontece isso com os irmãos ou só lá na minha igreja? Há um hino no Cantor Cristão que diz assim: quantos que corriam bem de ti agora longe vão. Outros seguem que também frios, sem amor estão. Quando uma pessoa se converte, ela tem uma nova vida em Cristo. Ela quer fazer parte desta igreja, ela quer fazer parte do corpo de Cristo. E Paulo, então, ao escrever sobre a igreja, falando sobre o corpo de Cristo, ele diz que esse corpo é um corpo vivo, que cada membro desse corpo tem responsabilidade para com o crescimento desse corpo. E então, a maneira de expressarmos isso é através dos dons que Deus nos deu. Há 3 listas principais de dons no Novo Testamento. O primeiro que lemos, 1 Coríntios 12, 4 a 7. O segundo é este, Romanos 12, 1 a 8. E, aliás, continua lá em 1 Coríntios 12, é um texto maior do que esse. E temos também na carta aos Efésios, Paulo escrevendo sobre alguns tipos de dom também. E quando nós analisamos isso, nós vemos que são classes diferentes, mas complementares de dons, né? Na carta aos Romanos, que lemos agora, são os dons básicos para a igreja, são os dons chamados de motivacionais, são os dons que as igrejas precisam ter. Quais são? Pregação ou profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Na Gaúcha, nós fizemos durante todo o semestre passado, segundo semestre de 17, um estudo sobre os dons espirituais. E sempre foi nos chamando a atenção o fato de que alguns desses dons, assim chamados, que Deus dá especialmente a alguns crentes, eles são também um tipo de vida que todos os crentes devem ter. Por exemplo, aqui fala em dom de contribuição, né? E alguém já está ficando feliz, bom, eu não tenho esse dom, eu estou livre de contribuir. Não. Você não está livre de contribuir. A contribuição é para todos nós crentes, é um hábito salutar, é um dever nosso, né? Mas a alguns crentes, Deus dá um dom especial de contribuir para tarefas ou para missões especiais, e Deus lhe dá esses recursos, ou às vezes nem dá, e aquele crente que tem esse dom, ele vai achar um jeito de fazê-lo, porque ele quer contribuir para a expansão do Evangelho através do mundo, custe o que custar. E às vezes ele sacrifica seus próprios programas pessoais e familiares para que ele possa ajudar. Mas todos nós, crentes comuns, podemos e devemos dar nosso dízimo, nossa oferta, nossa contribuição, de acordo com aquilo que Deus nos ensinou, não é? O dízimo, a Bíblia diz, é do Senhor. E esse não se discute, a gente traz, entrega ao Senhor e estamos cumprindo o nosso dever. As ofertas, Paulo diz que deve ser de acordo com o que cada um propôs no seu coração.
Então aí eu vou ver quanto eu vou dar, se vou dar, e isso é entre eu e Deus. E tem também as esmolas, né? Jesus fala das esmolas que eu devo dar e a minha mão direita não deve saber o que a esquerda fez. Então é uma coisa absolutamente pessoal. Deus e eu sabemos, e o mendigo que recebeu a esmola também, né? Mas não se presta relatório disso. Então, aí está o nosso dever geral de contribuintes, mas Deus dá a alguns um dom especial. Outra coisa que às vezes nós confundimos é que ouvimos que todo crente tem que ser um evangelista, que todos têm o dom de evangelismo. Não, nem todos os crentes têm o dom de evangelizar. Para alguns isso é uma dificuldade muito grande. Mas nem por isso nós devemos deixar de dar testemunho de Cristo. São coisas distintas, são coisas que nós precisamos entender. Todos nós precisamos dar testemunho de nossa fé em Cristo, mas a alguns Deus dá uma capacidade tão grande que, quando eles abrem a boca, estão evangelizando e as pessoas estão ouvindo e estão crendo em Jesus. E, às vezes, outros de nós ficamos pensando, puxa, por que eu falo de Cristo ao meu vizinho e ele não atende? Por que eu oro pelo meu amigo e ele não aceita o meu convite? E o outro chega domingo lá na igreja e diz, olha, eu passei ali na rua, encontrei alguém, falei, a pessoa veio comigo, agora ela se converte. São dons especiais que Deus dá a algumas pessoas, né? Então, na lista de Coríntios, nós temos um outro tipo de dons. Nós temos os dons chamados de carismáticos, quer dizer, aqueles que são extraordinários. É o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, realização de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. São dons também do Espírito Santo que ele dá a algumas pessoas, continua dando até hoje, e que são usados para a honra e glória de Deus em momentos especiais sobre os quais nós não temos domínio. Por exemplo, sobre o dom de ensino, eu posso aprimorar o meu dom de ensinar, não posso? O jovem que Deus chama para o ministério, ele vai aprimorar o seu dom de pregação, vai para o seminário, aprende, há uma matéria lá chamada homilética, que ensina a preparar e pregar um sermão, e ele então, no decorrer da vida, ele vai aprendendo cada vez mais. Pode ser que um dia eu aprenda também a pregar direito, mas é uma coisa que vem com o tempo. E uma coisa que eu posso desenvolver na minha vida. Agora, tem outras coisas que não dá para desenvolver. Se Deus nos dá um dom de cura, por exemplo, não é uma coisa que depende de mim, só depende do Espírito Santo, mas é um dom de Deus que Ele dá a algumas pessoas. E depois, quando Paulo fala aos Efésios sobre alguns dons, ele fala então aí em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora ele está falando de funções ministeriais na igreja que servem para o nosso crescimento. Deus dá alguns líderes à igreja para que eles aperfeiçoem os santos. Quem são os santos? Todos nós. Então, os líderes que Deus dá à igreja desenvolvem os seus dons de liderar, fazendo com que a igreja toda seja aperfeiçoada no seu ministério. E o ministério é de todos. E então o reino de Deus se expande. Então, diante dessas coisas, o que há de prático com relação aos dons espirituais? Vamos ver algumas coisas. Primeiro, todos os crentes têm pelo menos um dom. Qual é o seu dom? Você é uma faca, você é um garfo, você é um prato, voltando lá à ilustração da cozinha, né? Ou você é uma geladeira. Há algumas coisas na cozinha que sobressaem, tem outras que ficam escondidas, né? Mas cada um de nós tem um dom, Deus dá a todos os crentes um dom. E isso é para os crentes, não para os incrédulos. Então, a primeira coisa para recebermos um dom de Deus é ter a salvação, a sua igreja, fazer parte da igreja. Muito bem, então, se todos nós temos pelo menos um dom, devemos lembrar também que ninguém tem todos os dons. Isso nos dá um certo alívio, né?
Há muitas coisas que eu não vou fazer na igreja porque eu não tenho esse dom. A segunda coisa, há muitos dons, há uma diversidade de dons. Essas listas que Paulo dá ali não são conclusivas, não esgotam. Há muitas outras coisas que Deus pode dar um dom para alguém, temporário ou permanentemente, e nós simplesmente recebemos do Senhor. Os dons são diferentes uns dos outros, como nós somos diferentes uns dos outros, como aqueles utensílios da cozinha, todos são diferentes também. Os dons, eles são dados por Deus para nós. Não somos nós que escolhemos o dom que queremos ter. Nenhum pastor que se preze diz assim, eu sou pastor porque eu quis ser pastor, eu fui para o seminário, eu me preparei, e então agora eu sou um pastor, vocês têm que me engolir. Se um pastor aparecer assim na igreja, a igreja logo vai desconfiar. Ninguém vai ter que engolir pastor nenhum, né? O pastor é chamado por Deus. E quando a igreja chama um pastor, como fez agora recentemente com o pastor Michael, né, reconhece nele a chamada divina, prontifica-se a ouvir a sua voz, porque as ovelhas seguem o pastor, e assim por diante. Então, o dom é dado por Deus, não somos nós que escolhemos. Eu quero ter esse dom, eu quero ter aquele dom porque ele aparece mais. Não, não é assim que funciona. É Deus que nos dá os dons. Por isso, não há motivo de orgulho pelo dom que temos, nem de inveja pelo dom que não temos. Se você analisa a sua vida, você agradece a Deus. Senhor, eu te agradeço pelo dom que tu me deste. E então, você vai exercê-lo na igreja. Sendo os dons de Deus dados por Ele para a edificação da igreja, então, nós somos responsáveis diante de Deus pelo bom uso dos nossos dons espirituais. Nós somos responsáveis também perante a igreja. Então, nós precisamos exercê-los. Deus não nos daria um dom para ficar guardado no armário. Quando alguém casa, geralmente ganha uma porção de presentes de casamento, grande parte deles para a cozinha, não todos, né? Grande parte deles para a cozinha. Eu não sei se aconteceu com vocês também, mas lá em casa aconteceu que alguns presentes que nós ganhamos de casamento nunca foram usados e acabaram sendo doados ou alguma coisa assim, né? Alguns nós recebemos mais do que um necessário. Eu lembro que uma dessas coisas foi aquele tempo que havia forma de pizza, que a gente fazia em casa, e nós ganhamos umas 4 ou 5. Né? E aí o que a gente faz? A gente fica com uma e as outras a gente pode dispor, às vezes, para dar um presente para alguém também, né? Desde que não seja para a pessoa que nos deu aquele presente, porque aí não vai ficar bem, né? Mas há muitas coisas que vão lá para o armário e ficam guardados, nunca são usados. Qual é o proveito disso? Talvez você comprou lá um certo condimento, botou no armário, nunca usou, passou o prazo de validade, ele vai para o lixo inteirinho. Não foi usado. Nunca foi tirado do armário. O dom é para ser usado, não é para ser guardado. E nós somos responsáveis diante de Deus. Outra coisa, os dons são para serem usados na igreja. É o corpo de Cristo que é a igreja. Nós não temos os dons para o nosso benefício pessoal. Deus não nos dá os dons para o nosso próprio deleite, para a nossa comodidade espiritual. Não, é serviço. O dom é para ser exercido, e isso exige de nós uma ação. Exige, porque o corpo de Cristo vai crescer na medida em que nós atuarmos com os nossos dons. Através dos dons é que Deus age na igreja. Deus nos utiliza, cada um de nós, para o crescimento da igreja própria e para a expansão da igreja. O crescimento interno da igreja, mais membros, mais qualidade de vida, mas também a expansão, novas igrejas, outras congregações novas em outros lugares e assim por diante. E nós somos usados por Deus para isso, e para isso Ele nos dá os seus dons. Por isso que nossos dons devem ser usados em amor.
Quando estávamos fazendo o estudo dos dons lá, me chamou a atenção isso. Na carta aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, falam sobre os dons espirituais. Era um problema que aquela igreja tinha e que Paulo orientou como deveriam fazer. E o coração desses 3 capítulos é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre 1 Coríntios 13. O amor. É o capítulo do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que tine. Ainda que eu desse todos os meus bens, desse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria. E aí Paulo continua, dizendo que os nossos dons têm que ser exercidos com amor, visando o bem do próximo, mesmo que o próximo não reconheça que nós estamos fazendo bem para eles. Porque a nossa atitude não depende da resposta dele, depende daquilo que Deus quer que eu faça. Por isso que nós podemos amar os inimigos, porque nós não vamos amar uma pessoa só porque ela nos ama. Isso qualquer fariseu faz. Foi o que Jesus ensinou. Eu devo amar aquele que é não amável, aquele que ninguém ama. Eu devo amar porque esse é o meu dever. Não porque o outro mereça ou não. Porque se fosse assim, nós estaríamos todos no inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo aos Romanos, ele diz que Deus nos amou, entregou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos pecadores, Deus nos amou. E por isso agora nós somos salvos. Então, se nós queremos ganhar alguém para Cristo, vamos amar aquela pessoa, mesmo que seja odienta. Não importa, eu vou amar. Para concluir, algumas observações mais, coisas que devem ser evitadas. A primeira coisa que devemos evitar, é negligenciar o dom que há em nós. Eu já mencionei rapidamente que nós temos que exercer o dom. Mas Paulo exortou a Timóteo dizendo, não negligencies o dom que há em ti. Na minha versão, século 21, diz, não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Quer dizer, há uma parte que pertence a nós também. Deus nos dá o dom, mas eu tenho que desenvolvê-lo, eu tenho que exercitá-lo, não posso negligenciar. E na segunda carta a Timóteo, Paulo diz mais uma coisa, lembra-te que despertes o dom que há em ti, ou conserves o dom que há em ti. Nós devemos desenvolver e mantê-lo sempre vivo em nós. Por isso, quem é membro de uma igreja de Cristo, é parte do corpo de Cristo, e não está exercendo o seu dom, ele está trapaceando a igreja. Ele está deixando de dar a sua contribuição para o crescimento da igreja. Ele está prejudicando a sua igreja. Crente ausente ou crente omisso é um peso para a igreja. Bem, os verdadeiros crentes vão exercer o seu amor por ele, é claro. Vão ter a sua bênção, porque vão amar esse irmão ausente ou omisso do mesmo jeito, buscando trazê-lo de volta. Mas, como Jesus disse, é mistério que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. É mistério que muitos crentes não façam a sua parte, mas ai deles e não dos demais membros da igreja. Primeira coisa, então, é nós não querermos cumprir os dons que Deus nos deu. Mas há um outro erro, talvez, que é nós querermos exercer dons que não temos. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa porque achamos interessante, bonito, mas Deus não nos deu aquele dom. Alguém pode dizer assim, eu gosto de ver o pastor pregar, eu quero pregar também. Aí ele, pastor, posso pregar domingo que vem? Pode. Aí o pastor lhe dá a oportunidade e ele vem aqui à frente, ele não tem a menor ideia de como fazer, como preparar o sermão, como anunciar a mensagem, porque ele está fazendo aquilo
Porque Ele quer, não porque Deus quer. Há muitas coisas que às vezes nós fazemos por questões de orgulho ou vaidade. E às vezes nós queremos usar esses dons sem propriedade. Mas é verdade também, nós já vimos há pouco lá na nossa cozinha, que às vezes, quando alguém não exerce o seu dom, alguém outro vai ter que fazer. Não é uma expressão bíblica, mas explica bem, alguém vai ter que quebrar o galho. Eu vou ter que abrir aquela lata de ervilhas com o facão, porque não tenho abridor de latas. Todos vocês conhecem certamente os pintores com a boca? Aqueles quadros, geralmente no Natal eles mandam aí cartões de Natal, figuras muito lindas, muito bem pintadas, e a gente vê a legenda lá, fulano de tal, em tal país, pintou esse quadro com a boca, ou pintou com os pés, porque eles não têm mãos. Então, eu imagino ele pegando aquele pincel com os dedos do pé, e quanto treinamento ele deve fazer. Mas o pé não foi feito para isso. A boca também não foi feita para segurar um pincel e pintar. Mas, se for bem treinada, ela vai fazer porque faltou o braço, faltou a mão. E na igreja, muitas vezes, alguns crentes são sobrecarregados porque outros que poderiam fazer não fazem. Porque outros que poderiam ajudar não ajudam. Então, nós precisamos usar o nosso dom. Qual é o teu dom? Você já sabe? Você já sabe que todos têm dons, né? Você está, pastor, eu sou uma exceção, Deus não me deu nenhum dom. Errado. Então você não é crente. Porque se você é parte do corpo de Cristo, você tem um dom. Qual é o seu dom? Quando começamos esse estudo lá em julho do ano passado, na Igreja Gaúcha, eu perguntei, qual é o seu dom? Fizemos um pequeno teste lá, e as pessoas diziam, eu não sei qual é meu dom, pastor. E eu disse, e agora? Bom, espero que no fim do ano você saiba. Eu nem pensava que ia demorar 6 meses de estudo, mas fomos estudando e tal, e de vez em quando, pastor, descobri. Mas, no decorrer do estudo, nós observamos também assim, você não precisa ficar preocupado com qual é o seu dom. O que você tem que fazer é simplesmente servir na igreja. Porque Deus vai usar naquele dom que você tem. E só depois outros vão dizer, mas essa pessoa tem o tal dom, tem aquele dom, e você nem estava consciente disso. Porque simplesmente nós temos que trabalhar. E quando trabalhamos, Deus vai usando os dons que Ele nos deu, mesmo que nós não o identifiquemos por nome ou possamos classificá-lo de algum jeito. Você vai ser uma bênção na igreja se simplesmente você se colocar a serviço do Senhor dentro daquele dom que Ele lhe deu e que você nem identifica. Como todos os utensílios lá da nossa cozinha, né? Eles precisam de mãos hábeis para utilizá-los, porque senão pode causar acidentes, pode estragar, pode fazer uma porção de coisas lá, desastres. Então precisam de mãos hábeis, precisam de gente que sabe manejá-los. Assim também a nossa vida precisa de mãos hábeis para nos dirigir. E quem é que nos dirige? Quem é que dirige a sua vida e a minha vida? O Senhor prometeu fazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará, ou Ele agirá, conforme a tradução, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor, eu quero te servir. Eu faço parte da Igreja Batista Esperança, eu sou membro aqui nesta igreja, tu me salvaste, eu agora sou um crente em Jesus Cristo, eu quero ser um vaso de bênção. Então, você vem e começa a trabalhar, e você percebe que quanto mais você trabalha, mais Deus o dirige, lhe dá oportunidades, aumenta o seu conhecimento, e você vai se tornando cada vez mais um vaso de bênção nas mãos de Deus. Nunca vamos terminar o nosso aprendizado. Até o fim da nossa vida, nós vamos crescer e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como nos diz Paulo. Por isso, o apóstolo Pedro nos diz o seguinte: servi uns aos outros
conforme o dom que cada um recebeu. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, para que seja um excelente instrumento na cozinha de Deus, para a honra e glória dele. Amém?